Eu sempre soube que meu trabalho como gari não era dos mais glamurosos. Todos os dias, à luz do dia ou sob a luz amarelada dos postes, eu e meus colegas percorríamos as ruas da cidade, limpando os restos que os outros deixavam para trás. Às vezes, eu me perguntava o que havia na cabeça das pessoas quando jogavam coisas tão desnecessárias no chão. Mas o que aconteceu naquela manhã de quinta-feira, em um canto afastado da cidade, ultrapassou qualquer resquício de normalidade que eu pudesse imaginar. Era uma manhã nublada e o vento soprava gelado. O céu estava cinza e pesado, como se estivesse anunciando uma tempestade. Enquanto eu empurrava meu carrinho repleto de sacos, percebi que algo estava diferente. Havia um silêncio estranho, como se o mundo ao redor tivesse se esquecido de fazer barulho. Meus colegas de trabalho pareciam mais atentos e um deles, o Carlos, estava mais pálido do que o normal. Quando chegamos a um beco estreito, algo brilhou entre os restos de papel e garrafas quebradas. Fui até lá, atraído por um impulso inexplicável. Ao me agachar, meu coração quase parou. O que vi era uma cabeça humana decepada. O eco da cidade desapareceu. Eu fiquei paralisado, absorvendo a cena grotesca diante de mim. Os olhos, ainda abertos, mostravam uma expressão de terror que eu jamais esqueceria. O cabelo, uma massa desgrenhada, estava misturado com lixo. Uma corrente de frio percorreu minha espinha. Eu sabia que precisava fazer algo, mas o medo me paralisava. Em um momento de lucidez, lembrei-me do rádio que carregávamos. Tremendo, retirei-o da cintura e chamei a central, tentando manter a voz firme. Central, preciso de apoio. Encontrei uma cabeça no beco da rua 15. Meu coração batia forte enquanto esperava a resposta. O silêncio no outro lado parecia interminável antes que a operadora finalmente respondeu, sua voz tensa e profissional. Entendido. A polícia já está a caminho. Fique onde está. Fiquei lá, sozinho, cercado pelo odor do lixo e pela visão horrível à minha frente. A mente começava a questionar quem era e o que teria acontecido com o resto do corpo. Cada pergunta pulsava como um tambor em minha cabeça. Num impulso insensato, comecei a olhar ao meu redor. O beco era estreito e escuro, e não havia ninguém à vista. Somente o som distante da cidade, como um lamento arrastado. Estava ali, frente a algo que poderia mudar a minha vida para sempre. Se eu falasse sobre o que vi, seria apenas mais um caso para a polícia. Mas o que aconteceria se essa informação se espalhasse? Eu viraria um alvo? Meu instinto de sobrevivência lutava contra a curiosidade mórbida. Enquanto a sirene da polícia se aproximava, uma sombra passou por mim. Olhei rapidamente, mas não havia ninguém. O vento soprou, trazendo com ele uma sensação de algo que estava prestes a acontecer. Eu precisava sair dali. Com o coração na garganta, decidi me afastar da cabeça, enquanto a sirene se tornava mais clara. Mas assim que me virei, outra visão chocante me fez parar novamente. Perto do lixo, escondido sob uma pilha de caixas, havia um objeto que eu não tinha notado antes. Fui atraído para ele como se fosse um imã. Ao puxar as caixas, revelei uma mochila marrom surrada. Abria
hesitante, e o que encontrei lá dentro fez meu estômago revirar. Documentos, vários, com nomes, endereços e fotografias de pessoas. Cada rosto sorridente contrastava com a brutalidade do que eu acabara de encontrar. O pânico começou a crescer dentro de mim enquanto eu percorria aqueles rostos. Alguns eram conhecidos, outros completamente estranhos, mas todos pareciam ter uma coisa em comum. Cada um deles estava listado como desaparecido nos jornais locais. O que eu havia encontrado não era um único crime, mas parte de algo muito maior. As sirenes estavam agora tão próximas que eu podia ouvi-las passando pela rua ao lado. Fui tomado por um dilema. Deveria entregar a mochila à polícia e correr o risco de me tornar um alvo do assassino que poderia estar à solta? Ou deveria, talvez, investigar isso por conta própria? Decidi ficar. Assim que os policiais chegaram, uma sensação de alívio misturada à ansiedade me dominou. Apresentei a situação da melhor forma possível. A desconfiança nos olhos dos oficiais era palpável, mas uma vez que eles viram a cabeça, a mochila foi rapidamente levada para a análise. Mas enquanto os policiais discutiam o que fazer a seguir, um pensamento me assolava. E se eu tivesse deixado passar a chance de entender algo maior, algo que poderia não só esclarecer os crimes, mas também me proteger de um futuro sombrio. Com a intuição aguda de que aquilo não tinha terminado, fiz uma promessa silenciosa. Eu iria descobrir a verdade. A partir daquele momento, minha visão como gari se transformou em um jogo perigoso de esconde-esconde com um assassino desconhecido. A cidade, que antes parecia familiar, agora revelava suas sombras, e cada rua me lembrava que, mesmo nas coisas mais simples, o perigo poderia se estender à vista de todos. E enquanto a história dos desaparecidos começava a se desenrolar, eu me via preso em uma teia de mentiras e segredos, onde nem eu mesmo sabia o quanto estava disposto a me sacrificar pela verdade. Eu sempre fui um homem como os outros, até o momento em que minha vida tomou um rumo sombriamente irrevogável. O dia a dia se desdobrava sem grandes emoções. Acordava, trabalhava, voltava para casa e, ao olhar pela janela em busca de alguma luz, o que encontrava eram apenas sombras. Mas, com o tempo, essas sombras começaram a me chamar. Era como se as paredes do meu apartamento sussurrassem segredos obscuros. E, em meio a esse murmúrio, uma voz se destacou: a necessidade de devorar. A ideia surgiu de forma insidiosa. Primeiro, foi apenas um pensamento, distante, quase engraçado. O imaginário de comer algo tão vital, algo tão humano, como um fígado. Mas o desejo cresceu, tomou forma e, em uma noite de insônia, eu decidi que iria fazer isso. As luzes da cidade se apagaram gradualmente, e com elas a moralidade que antes me limitava. No início, fui metódico. Escolhi minhas vítimas com cuidado, observando-as nas horas mais vulneráveis, aquelas que saíam sozinhas ou aqueles que passavam despercebidos pelas ruas escuras. Eu me tornara um predador noturno, um fantasma à espreita. Lembro-me de uma noite em particular, quando avistei a primeira presa, uma mulher loira, com um casaco vermelho, que caminhava com passos apressados. Senti um formigamento na pele, o coração acelerado.
A adrenalina pulsava em minhas veias como um veneno doce. O ataque foi rápido. Agarrei-a brutalmente, abafando seu grito com uma das mãos enquanto a outra segurava a faca. Quando seus olhos se arregalaram, vi o medo e, em seguida, um momento fugaz de compreensão. Era como se ela soubesse que eu não era apenas um homem com uma arma. Eu era a personificação do seu fim. O que mais me impressionou foi o silêncio que se seguiu. Em uma fração de segundos, o caos de suas últimas respirações se tornou um eco na minha mente. Levei-a para um beco escuro, onde a iluminação falha mal iluminava o chão coberto de lixo. Com um frio calculado, fiz o que havia decidido. A intensidade do momento consumida cada pedaço de sanidade que ainda restava em mim. O sabor metálico e salgado do sangue misturou-se com o ar pejado da noite. Então tudo ficou nebuloso. Eu não queria que a experiência terminasse. Desejava absorver cada segundo da transformação. O ato de arrancar o fígado era quase ritualístico, um sacrifício às sombras que me guiavam. Conforme os dias se passaram, tornei-me um artista em minha própria perversão. Cada noite trazia uma nova vítima, uma nova cena. Aprendi a manipular as circunstâncias ao meu favor e a esconder os rastros de minha presença. O também físico se tornava parte do meu ser. Não éramos mais duas entidades separadas, mas uma só. Contudo, o abismo que eu havia aberto começou a se estreitar. A polícia intensificou as buscas. Os noticiários estavam repletos de relatos sobre o canibal da madrugada. A pressão aumentava. Eu vivia em constante vigília, andando entre a linha tênue da liberdade e da captura. As sombras, antes tão acolhedoras, agora pareciam me cercar. O gosto do fígado já não satisfazia como antes. Tornou-se uma obsessão incontrolável. Naquela noite fatídica, enquanto me preparava para buscar a próxima presa, um pensamento aterrador cruzou minha mente. E se eu me tornasse a vítima? O peso daquela dúvida era insuportável. A perseguição não era apenas externa, era também interna. Os ecos das minhas ações retornavam para me assombrar, criando um labirinto de culpa onde eu mesmo estava preso. A linha entre ser caçador e presa começava a se borrar, e a paranoia se estabelecia como uma sombra lançada sobre minha mente. Com a cidade adormecida sob um manto de nevoeiro, fui atraído para as ruas. A lua, uma testemunha silenciosa de meus crimes, pairava no céu como um farol frio. Conforme caminhava, uma sensação de presságio me envolvia, como se o universo estivesse conspirando para que minha hora chegasse. O ar estava pesado e a umidade da noite me deixava inquieto. Foi então que percebi. Eu ainda era um homem, mas a escuridão que eu permitira entrar em mim estava opressivamente viva. E antes que eu pudesse entender, um carro parou ao meu lado. A porta se abriu lentamente e de dentro saiu uma figura encapuzada. Naquele instante, percebi que a caçada havia tomado um novo rumo. Eu havia criado monstros e agora eles estavam prontos para me caçar. A última coisa que me lembro é de o calor do corpo se afastando e o frio metálico da lâmina em minha pele. Antes de tudo ficar preto, ouvi um sussurro. Era a voz das sombras, rindo de mim.
O ciclo se fechou e, pela primeira vez, conheci o verdadeiro significado do medo. Eu sempre pensei que poderia controlar a escuridão, mas ao abrir a porta para os horrores mais profundos da humanidade, acabei sendo arrastado para dentro deles. Agora, era apenas uma questão de tempo, até que a escuridão reclamasse o que lhe pertencia. Sempre fui uma mulher de hábitos simples. Meu trabalho como doméstica me proporcionava um sustento modesto, mas suficiente para viver com dignidade. Quando comecei a trabalhar na casa do Sr. Eduardo, um homem de aparência bondosa e sorriso acolhedor, não tinha ideia de que aquela rotina tranquila seria transformada em um pesadelo. Nos primeiros dias, tudo parecia normal. Eduardo era gentil, sempre agradecendo pelo meu trabalho e perguntando como estava minha família. No entanto, aos poucos, pequenas nuances começaram a se revelar. Ele tinha uma obsessão peculiar por segurança. Trancas reforçadas nas portas, janelas sempre fechadas e um olhar de que, às vezes, me fazia tremer. Uma noite, após um longo dia de trabalho, decidi limpar o porão. Eduardo tinha me instruído a evitar aquele espaço, sempre tão misterioso, mas a curiosidade foi mais forte. A escuridão do lugar era palpável e a única luz vinha de uma lâmpada fraca que piscava sobre uma prateleira empoeirada. Enquanto organizava algumas coisas, ouvi um som distinto, algo semelhante a um gemido abafado. Meu coração acelerou e a sensação de estar sendo observada me envolveu. Hesitante, aproximei-me da fonte do barulho, o cheiro de mofo e algo mais metálico. Quando finalmente consegui abrir uma das caixas, o que encontrei fez meu estômago revirar. Fotos, muitas fotos, de mulheres. Algumas pareciam ter sido tiradas à força, outras carregavam um semblante de terror. Retirei uma foto da caixa. Na imagem, uma mulher com longos cabelos escuros, sorrindo. Conhecia aquele rosto. Era Clara, uma jovem que havia sumido do bairro há alguns meses. Uma onda de pânico tomou conta de mim. O que eu havia descoberto era mais do que eu podia suportar. Naquela noite, eu não consegui dormir. As imagens dançavam na minha mente e os sussurros de uma verdade obscura ecoavam nos cantos do meu ser. Decidi que precisava saber mais sobre Eduardo. Espiei pela janela do meu quarto e vi a luz do porão acesa. O que ele estaria fazendo ali? Com cuidado, me vesti e fui em direção à porta dos fundos. O silêncio da noite era assustador. Cada passo soava como um estrondo. Ao me aproximar, pude ouvir vozes, quase imperceptíveis, mas distintas. Não se preocupe, você está segura aqui, disse Eduardo. A voz era suave, mas havia um tom que gelava o sangue. O impulso de recuar foi forte, mas a necessidade de entender o que estava acontecendo me manteve ali, escondida. Eu observei, petrificada, enquanto ele conversava com outra mulher. O que parecia ser um encontro amistoso rapidamente se transformou em algo sombrio. A mulher começou a reclamar. Seu tom mudou. Eu não quero fazer isso, ela gritou. Eduardo imediatamente se tornou outra pessoa. O homem gentil que conhecia desapareceu, dando lugar a uma criatura aterradora. Ele a ameaçou e seu sorriso se transformou em um sorriso maligno,
que nunca imaginei ver. Naquele momento, compreendi que ele era exatamente o que eu temia: um serial killer. A adrenalina tomou conta de mim e eu sabia que precisava sair dali. Com um movimento furtivo, recuei, mas naquele instante, meus pés se encontraram com um galho seco. O buraco ecoou na escuridão e senti minha pele arrepiar como se 1000 agulhas a perfurassem. Eduardo virou-se abruptamente, seus olhos arregalados, fixados em mim. Sem pensar, corri, atravessando o quintal e pulando a cerca. O medo me guiou e a única coisa que conseguia pensar era em escapar. Ouvia seus passos atrás de mim, cada vez mais perto, cada vez mais ameaçadores. Cheguei até a rua e lamentei não ter meu celular. Senti um nó na garganta ao perceber que não poderia pedir ajuda. Corri até a casa de uma vizinha, batendo à porta como se a vida dependesse disso. E de fato dependia. Ela me deixou entrar, mas enquanto esperávamos pela polícia, eu sabia que não poderia ficar ali. A cada minuto, a sensação de perigo aumentava. Eduardo poderia estar a qualquer momento ali, à minha procura. Mesmo após a chegada dos policiais, havia uma sombra de incerteza. Será que acreditariam em mim? Quando contei minha história, os olhos dos policiais mostraram ceticismo. "Você tem provas?" um deles disse, como se quisesse me desacreditar. As palavras dele ecoaram como um martelo em meu coração. O que eu havia presenciado era impossível de provar. Decidi voltar a casa. Se eu queria que a verdade fosse revelada, precisaria agir. Voltei para o porão quando as luzes estavam apagadas e Eduardo não estava em casa. As fotos ainda estavam lá, e mais do que isso, havia um diário. Folheando aquelas páginas, cada palavra que li confirmava o que temia. Eduardo estava envolvido em uma rede de crimes, sequestrando e eliminando mulheres. Com as provas em mãos, procurei uma forma de sair daquela casa e levá-las comigo, mas antes que pudesse sair, ouvi o ruído da porta. Eduardo havia voltado. Seu olhar não tinha a bondade que eu havia visto semanas atrás, mas sim um desejo insaciável de controle. "Você não deveria estar aqui", ele disse, e a suavidade de sua voz era agora como veneno. Um plano formou-se rapidamente em minha mente. Com o diário e algumas fotos escondidas em minha roupa, eu precisava distraí-lo. "Eu estava apenas limpando, Sr. Eduardo", respondi, tentando soar calma. "Opor algum objeto." Ele se aproximou e então, num movimento rápido, consegui empurrá-lo em direção à saída. Corri pelos corredores da casa, subindo as escadas até chegar ao meu quarto. Ele gritou, e eu sabia que aquele seria um jogo de gato e rato. Fechei a porta atrás de mim e prendi a maçaneta. O tempo parecia parar. Ao ouvir os passos pesados se aproximando, meu coração disparou. A adrenalina pulsava em minhas veias. Ele bateu na porta e o medo tomou conta de mim. Eu precisava ser rápida. Pulei pela janela. A queda foi dolorosa, mas o impulso de sobreviver superou toda a dor. Corri pela rua, chamando por socorro. Finalmente, uma vizinha me viu e me ajudou a entrar em casa. Quando a polícia finalmente chegou, eu sabia que, com as provas que havia recolhido, Eduardo não escaparia. Aquele pesadelo estava prestes a acabar. O tempo passou
E embora Eduardo tenha sido preso e eventualmente condenado, o que vivi nunca saiu completamente de mim. A casa que antes era um refúgio se tornara um lugar de terror. E mesmo com tudo resolvido, a ideia de que o mal poderia estar tão próximo, tão disfarçado, é algo que sempre me acompanhará. Agora, todas as noites, vejo sombras dançarem nas paredes do meu quarto e ouço sussurros que me lembram de que, nas profundezas da sociedade, os monstros muitas vezes usam rostos familiares. E não se esqueça que a pessoa que não curte este vídeo e nem se inscreve no canal será assombrada por essas histórias por toda a eternidade. Meu nome é Rafael e sou médico. Dediquei minha vida a salvar vidas, mas nada poderia me preparar para o que experimentei na minha viagem à África. Quando ouvi sobre o campo de refugiados em uma região assolada por conflitos e doenças, não hesitei em me juntar a uma equipe de voluntários. A urgência das necessidades me chamou e eu fui, sem pensar nas consequências. Ao chegar, fui recebido por um cenário desolador. Tendas improvisadas alinhadas sob um céu opaco, crianças com olhares vazios e adultos com expressões desgastadas pela dor. Cada dia era uma batalha contra a malária, desnutrição e a epidemia de cólera que se espalhava rapidamente. Mas havia algo mais nesse lugar, algo que não podia ser descrito apenas como miséria. Na primeira noite, enquanto os sons do acampamento diminuíam, fui acordado por um sussurro. Era um murmúrio fraco, quase como se alguém estivesse tentando se comunicar. Levantei-me da cama improvisada, meu coração acelerando. Caminhei para fora da tenda e fui atraído por uma luz fraca que vinha de uma das áreas abandonadas do campo. À medida que me aproximava, senti um calafrio na espinha. Era como se o ar estivesse mais denso, carregado de uma presença que eu não conseguia ver, mas podia sentir. Ouvindo o murmúrio se intensificando, decidi investigar mais. Quando pisei em uma pequena clareira, uma sombra se projetou diante de mim, uma figura indistinta que parecia se contorcer e se estender. "Quem está aí?" perguntei. A voz trêmula. Não obtive resposta, mas a sensação de desespero se intensificou. Um vento frio soprou, fazendo o fogo próximo à clareira dançar de maneira errática. Lembro-me de ter pensado que estava apenas cansado, que o estresse e a privação de sono estavam me afetando. Mas aquela noite marcaria o início de algo muito mais sombrio. Nos dias seguintes, comecei a notar mudanças em meu comportamento. Eu me tornava cada vez mais irritável. As vozes na escuridão pareciam estar me chamando noite após noite. Durante o dia, o trabalho no campo continuava, mas quando o sol se punha, a sensação de estar sendo observado me consumia. Os outros voluntários notaram a mudança em mim, mas não conseguia expressar o que estava sentindo. Era um medo que não tinha palavras. Certa noite, enquanto tentava dormir, uma dor aguda irrompeu em meu peito. Levantei-me abruptamente e, como se estivesse sendo guiado por uma força invisível, fui novamente até a clareira. O sussurro agora era um grito, um chamado desesperado. "Ajude-nos! Ajude-nos!" A voz parecia ecoar de todas as direções. Meu coração pulsava descontroladamente, mas estranhamente
uma parte de mim queria responder. A partir daquele ponto, comecei a ver visões, vidas que haviam sido perdidas naquela terra, rostos de refugiados que haviam sofrido horrores inimagináveis. Eles estavam presos ali, em um ciclo interminável de dor. As almas atormentadas estavam clamando por ajuda, mas eu não sabia como. Uma noite, enquanto estava cercado por aquelas visões, uma delas se destacou entre as demais. Era uma mulher, com olhos profundamente tristes, que estendeu a mão para mim. Ela parecia me reconhecer. "Tome cuidado", ela sussurrou. "Eles não gostam de intrusos." Essas palavras ecoaram em minha mente e eu percebi que algo maligno estava observando, esperando por um momento de fraqueza. Eu não estava apenas lutando contra a pobreza e a doença. Estava lutando contra forças que eu não compreendia. Conforme os dias passaram, minha sanidade começou a se deteriorar. A linha entre a realidade e a alucinação se tornou borrada. Senti que precisava deixar o campo, mas a culpa me prendia. Como eu poderia ir embora quando tantas vidas precisavam de mim? Contudo, a cada noite que passava, as vozes cresciam mais altas e o espectro da mulher se tornava mais presente, como se estivesse me protegendo de algo que eu não conseguia ver. Finalmente, em uma manhã, após uma noite particularmente terrível, decidi que era hora de partir. Com o coração pesado, despedi-me dos refugiados que cuidava e pedi desculpas pelas vidas que não consegui salvar. Ao cruzar os portões do campo, um último olhar para trás revelou a figura da mulher. Ela estava ali, em pé, imóvel, como se guardasse o local. Enquanto dirigia, ainda podia sentir os ecos das vozes. Meu coração ainda batia rápido, mas agora não era só medo. Era também uma sensação de perda imensurável. Eu deixaria algo para trás, algo que nunca poderia recuperar. E mesmo longe daquela terra conturbada, sabia que aqueles espíritos permaneceriam comigo, assombrando meus sonhos, lembrando-me de que algumas feridas do mundo nunca cicatrizam. Aquela experiência me ensinou que, às vezes, é mais fácil escapar fisicamente de um lugar do que fugir das marcas que ele deixa em nossa alma. E em noites silenciosas, quando a escuridão da vida cotidiana me envolve, ouço os sussurros novamente, ecoando em minha mente. Ajude-nos, ajude-nos.